Aliviei os seus ombros de fardos, já não carregam cesto suas mãos. Na tribulação gritastes para mim, te livrei, da nuvem que troveja eu respondi, junto às águas de Meribá eu te provei. Salmo 80. E com ele eu te convido a continuarmos a leitura da vida de Santa Rita de Cássia. Antes eu te convido a um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por Deus por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção e com desapego de mim mesma, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta de que deverei dar, do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação ao patriarca São José, tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Bom, nós paramos no capítulo 16, uma rosa e 2 figos. O retorno de Roma coincidiu com o agravamento do estado de saúde de Rita, tanto assim que as irmãs foram orientadas a limitar as visitas da parte de pessoas externas ao convento. E irmã Giacomina, a porteira, ficou encarregada de receber e transmitir as mensagens e as súplicas de todos quanto batiam à porta do mosteiro para obter graças da parte da bem-aventurada Rita. E ela acolhia a todos e ouvia a todos. Diga-lhe que reze para que em nossa família volte a serenidade e o amor. Lembre-se de dizer a ela que quem pede é a comerciante Lorenza. Agradeça-lhe pela graça obtida do céu por meio de suas orações. Jacinta, a menina que estava como que adormecida há mais de 1 mês e era atormentada pela febre, agora está melhor e brinca com os irmãozinhos. Diga-lhe que reze pela pacificação entre a nossa família e a do meu marido. Havia quem pedia uma cura, quem suplicava pelo retorno da paz dentro das paredes domésticas, quem desejava a conversão de uma pessoa querida. Giacomina, todos os dias e de quando em quando, também, muitas vezes, no mesmo dia, levava a Rita às súplicas dos moradores de Cássia e de quem vinha até mesmo de aldeias distantes. Não eram somente os pobres que se dirigiam à bem-aventurada, mas também os ricos e os poderosos. Para todos, Rita tinha orações e palavras de consolo. Sua mensageira, irmã Giacomina, cumpria este encargo com extraordinária disponibilidade e também com um pouco de orgulho. Afinal de contas, as graças que a irmã distribuía tão generosamente passavam também por suas mãos. Certo dia, a abadesa concedeu uma permissão extraordinária a uma parenta de Rita, vinda propositalmente de Rocaporena para fazer-lhe uma visita. Antes de despedir-se e voltar para a sua aldeia, a senhora perguntou à enferma se precisava de alguma coisa. Rita fez-lhe sinal que se aproximasse, manifestando o desejo de falar-lhe. A senhora aproximou e a ouviu dos lábios para escutar o que dizia, mas quando as co-irmãs lhe perguntaram o conteúdo da mensagem recebida, ela respondeu: não vale a pena relatar o que me pediu, porque a febre a faz delirar e dizer coisas sem sentido. Rezarei por ela, visto que não posso fazer outra coisa. E voltou para Rocaporena chorando. Quando chegou em casa, para esquecer a tristeza daquele encontro, começou a aviar-se nos afazeres domésticos, como fazia habitualmente. Todavia, por mais que se empenhasse em executá-los, não conseguia quase nada, porque as palavras de Rita voltavam à sua cabeça e não a deixavam por um momento sequer. Sentiu que devia obedecer ao que Rita lhe havia pedido e assim apanhou o manto e dirigiu-se à velha casa dos Lott.
Estava em janeiro avançado e todos os caminhos de Rocaporena estavam cobertos por um fofo manto de neve. Ao longo da estrada que conduzia à velha casa de Rita, ninguém havia passado ainda e foi justamente ela quem pisou primeiro naquele manto imaculado. Chegando à casa, afastou-se o portãozinho que já estava caindo e dirigiu-se ao canto onde tempos atrás ficava a horta de Rita e mais adiante um roseiral viçoso que se cobria de esplêndidas rosas no mês de maio. Agora, porém, mostrava apenas os ramos despidos carregados de macia colcha branca à espera do renascimento primaveril. Sacudiu um ramo para evitar que a neve lhe caísse por cima, quando seu olhar apareceu uma rosa vermelha que se destacava em meio a todo aquele candor. A pobre senhora se deteve conturbada e estava quase para recuar, pensando que aquilo que aparecia em seus olhos não fosse outra coisa senão miragem. Depois criou coragem e aproximou a mão da rosa, tocando-lhe delicadamente as pétalas aveludadas. Desprendeu o caule e observou-a de perto sendo invadida por um delicado perfume. Àquela altura não tinha outro desejo senão o de abandonar a horta e voar para o convento para levar a rosa perfumada a Rita, mas lembrou-se de outra coisa que lhe havia sido dita. Vá ao meu jardim e apanhe uma rosa e 2 figos. 2 figos. Mas onde encontrar 2 figos em pleno janeiro? Os figos são frutos que amadurecem ao sol ardente de agosto e não sob uma colcha de cândida neve. A senhora, no entanto, como que guiada por uma voz misteriosa, apertando fortemente a rosa nas mãos por medo de perdê-la, deu alguns passos e encontrou-se diante da figueira com os ramos inchados de neve. Desta vez, não foi necessário sacudir os ramos para que se revelasse o prodígio que a esperava. Pendurados em um ramo havia 2 figos graúdos e maduros. Colheu-os delicadamente e, sem voltar para casa, voou com todo o fôlego de que dispunha até o mosteiro de Cássia. Nos dias seguintes, as condições de Rita se agravaram e seu físico não aceitava senão a Eucaristia, acompanhada de algumas gotas de água. As irmãs passavam dia e noite em vigília com muito amor. Nos momentos em que Rita parecia prestar-lhes atenção, falavam-lhe da natureza que ela havia amado tanto. Sabe que as andorinhas voltaram aos seus ninhos e já nasceram os primeiros filhotes? Viu que colocamos ao lado do crucifixo as primeiras rosas desabrochadas em nosso jardim? Enquanto falavam, enxugavam-lhe a fronte com um pano, evitando tocar a ferida sempre aberta e sangrenta, para não provocar-lhe mais dor, no intuito de fazer com que ela sentisse sua presença. Apertavam amorosamente aquelas mãos brancas e descarnadas. Certo dia, a camponesa Marta apresentou-se à guarita do mosteiro, desesperada e plangente. Irmã Giacomina, minha filha caiu e suas pernas não estão mais em condição de conduzi-la. E gritava e soluçava antes mesmo que lhe fosse aberto o portão. Irmã Giacomina abraçou-a sem nem falar. Se Irmã Rita pudesse me ouvir, minha filha voltaria a ser saudável como antes. Sabe que agora ela não tem senão breves momentos de lucidez. Disse-lhe Irmã Giacomina, e além disso, a abadesa permite que entrem na cela somente as irmãs por turno para dar-lhe a assistência. Mas eu peço apenas para me aproximar da porta, vê-la ao menos um instante. Estou certa de que Irmã Rita sentirá a minha presença e compreenderá por que vim invocar a sua intercessão. Irmã Giacomina, eu lhe peço, implorou a camponesa, prendendo-lhe as 2 mãos. Deixe-me ir até perto da cela só por um momento e minha filha será curada. A porta da cela está fechada, insistiu a irmã Giacomina. Não importa. Então ficarei do lado de fora, eu lhe prometo. Basta aproximar-me um pouco. Estou certa de que ela me sentirá e me concederá a graça. Irmã Giacomina não teve coração para detê-la e deixou que fosse. Marta dirigiu-se à cela de Irmã Rita e, ao longo do trajeto, não encontrou ninguém. Quando estava próxima da cela, notou que a porta estava aberta. Deteve-se na entrada e viu o corpo de Rita estendido sob o leito.
Perto dela não havia ninguém. Pareceu-lhe que a mão da bem-aventurada se movesse em sua direção, acenando-lhe para entrar. Uma força inexplicável impeliu-a para o leito da enferma. E Marta tomou entre suas mãos rudes e calorosas a mão branca e fria da irmã, a qual lhe transmitiu como que uma descarga que a transtornou por completo. De joelhos, aos pés do leito de Rita, sem dizer uma palavra, Marta cobriu-lhe a mão de beijos. Quando tornou-se a levantar, sentiu dentro de seu coração muita serenidade. Tornando a passar pela portaria para sair, agradeceu a irmã Giacomina e retornou o caminho para casa. Quando lá chegou, viu a filha que se movimentava indo-lhe ao encontro, feliz. Marta, chorando de alegria, apertou-a fortemente contra si, depois se ajoelhou e agradeceu a Deus que, por meio da bem-aventurada Rita, lhe havia restituído a filha curada. Milagres, milagres de nossa Rita! Que bênção, né? Capítulo 17, Deixo-vos a paz. Isso eu vou continuar no próximo vídeo. Mas é muito gratificante ver as bênçãos de nosso Senhor ainda em vida através dos, né, por meio e através dos santos, né? Deixo esse vídeo com você. Se curtiu, compartilhe com quem você ainda acredita que merece e está aí na busca para perseverar no caminho de santidade de volta à casa de nosso Pai. Que perseveremos juntas e juntos nesta caminhada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.